Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, meus irmãos, todos que estamos aqui nessa manhã, nessa live. É um prazer enorme estar aqui falando com todos novamente, também falando com aqueles que em algum momento vão ver e ouvir essa aula no canal É de Graça. Porque é de graça, porque sempre será. E ali também nós falamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados, nós estamos aqui continuando nessa aula, obviamente, a segunda parte da aula passada, onde nós começamos a falar sobre a mesa e os pães da proposição. Interessante que a gente vai ter que retomar um pouquinho aquilo que a gente falou lá atrás, na outra semana, só para fazer ali um link, para fazer uma conexão. Então, nós vimos falando que todo o processo de elaboração ali do pão, a confecção do pão. Então, ali tinha óleo, azeite envolvido, tinha, obviamente, a farinha, o trigo, tinha também o pão, que era 3 vezes ungido, né? 3 vezes ungido. O óleo tinha a capacidade de amaciar, de suavizar. Também falamos sobre, isso na aula passada, também falamos sobre uma cruz que era feita com a letra grega Xi, né? A cruz do azeite, prefigurava que Jesus iria se oferecer para morrer pelo Espírito Eterno. Então, além do azeite, também o sal para dar sabor, para preservar, e o sal simbolizava ali a justiça de Cristo, que poderia, então, a tornar esse serviço aceitável a Deus. Também falamos sobre o fermento, que nenhum fermento era aceito no pão, no pão da proposição, e a ausência do fermento deixa claro que nenhuma influência estranha, nenhuma força corruptora, nenhum princípio exterior trabalhou ali na mente do nosso Salvador. Então, quando esses ingredientes todos foram preparados, misturados, e aí então começava o processo de amassar o pão. E daqui para frente, então, é a aula nova, né? A aula nova que nós vamos começar neste momento, né? Neste momento. Muito bem. Então, preparados? Prontos para a jornada? Então, vamos continuar. Esse processo do amassar o pão era como se fosse uma parábola encenada. Que parábola é essa? A parábola de como homens cruéis, obviamente que tomados pelo ódio contra Cristo, trataram o homem do Calvário. Como eles amassaram e rasgaram a massa do seu corpo. Vou ligar o ar-condicionado, que já está um pouco quente. Muito bem. E depois disso, o pão estava pronto para ir para o forno. E foi exatamente isso que aconteceu com o pão da vida. Depois de longos conflitos da vida, ali conflitos com a sua família em Nazaré, conflito com seus irmãos, conflito com os saduceus, conflito com os fariseus, conflitos com até alguns dos seus próprios discípulos, abandonos, sofrimentos. O pão da vida, finalmente, ele entra na fornalha da cruz para suportar as suas provas finais. Pedro 4,12 fala disso. E aí ele permite que as rajadas do inferno o envolvessem. E quando essas chamas da ira completaram o seu trabalho, o pão do céu então foi acabado, pronto para satisfazer ali a alma faminta. Você já parou para pensar que Jesus não nasceu como pão? Ele se torna o pão. Porque nós já vimos isso, o processo de formação, ou melhor, de produção do pão, ele começava muito antes disso. Ele começava quando o pão, né, o trigo tinha que ter se produzido, tinha que ser plantado, lançado ali na terra. E Cristo, primeiramente, eu creio que foi lançado como trigo. Ele veio para cá como trigo, lembra? Ele nasceu em Nazaré, a casa do pão.
e tendo ali a palavra senhora, que era a senhora do pão, e o senhor do pão. Então, tudo estava relacionado ao pão. Esse trigo nasce, ele cresce, ele é ceifado, ele é moído, e aí desse trigo puro se faz o pão. Cristo, então, ele passa por todo esse processo na vida, para que, finalmente, quando ele vai para a cruz, ele, então, ali passando pela fornalha dessa cruz, ele, então, estava pronto para satisfazer toda alma que tem fome. É por isso que ele diz: bem-aventurados que têm fome e que têm sede de justiça, porque Cristo é a justiça, porque estes, eles serão completamente fartos. Eu quero dizer para você nessa manhã que se você tiver fome, qualquer fome, Cristo, fome espiritual, fome de justiça, fome de amor, Cristo é o pão que mata a sua fome. E ele quer ser servido a cada dia em nossas mesas, nas mesas da nossa alma. No santuário, o Senhor exigiu que esses 12 pães fossem colocados no que ele chama de diante da minha face. Dessa maneira, desculpem, o pão da proposição ele é chamado de o pão do rosto, ou dos rostos, pois o pai olha para o filho com muitas expressões, todas gloriosas. É o que está escrito em Provérbios 8:30. Face ali naquele momento, ele chama, ele que significa presença, ou pão da presença, ou pão da personalidade. Em Jesus, vou tomar uma aguinha aqui que está difícil nesse momento. Em Jesus, nós vemos todos os rostos amorosos de seu Pai. E o que esse rosto irradiava? Ele irradiava justiça, misericórdia, poder, compaixão e até mesmo lágrimas. É por isso que talvez Jesus, naquela conversa com Filipe, quando ele chegou para Filipe e disse, aliás, quando Filipe chegou para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus deve ter olhado e falado: Filipão, você está me pedindo para mostrar o Pai? Você está tanto tempo do meu lado, andando comigo, e você ainda me pede para ver o Pai? Olha para mim, Filipe. Olha o jeito que eu falo. É o mesmo jeito do Pai. Olha o jeito que eu ando. É o mesmo jeito do Pai. Olha a misericórdia, o amor, o perdão, as curas, a compaixão e até minhas lágrimas. São as lágrimas do Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Não é que eu seja o Pai, mas nós somos um, ele está dizendo, nós somos um, porque somos um em propósito, em objetivo. Estamos unidos no mesmo projeto, salvar a humanidade. Por isso que Jesus, na presença do Pai, aquele pão ali representa exatamente o Pai e o Filho, olhando um para o outro. E essa é uma cena muito bonita no santuário. Porque ali havia 2 pilhas de pães sobre a mesa, e agora tem a luz do candelabro de maneira contínua, fluindo sobre o pão. E não era só a luz do candelabro. Havia também, após a cortina, ou seja, no Santo dos Santos, ou Santíssimo, havia também o esplendor da Shekinah, envolvendo esses pães. E tudo isso para mostrar que era o Filho que estava habitando na glória de seu Pai.
Eles foram chamados de pães da proposição porque mostraram a preocupação de seu semblante. Antes que os mundos fossem criados, Jesus cantava, eu estava com ele, e diariamente eu era o seu prazer, alegrando-me sempre diante dele. Isso está em Provérbios 8, 22, 23 e 30, quando Salomão está falando ali sobre a sabedoria. Então, quando ele fala da sabedoria, ele fala, eu estive com ele desde o princípio, eu era suas alegrias, eu era o seu prazer, ele se alegrava comigo todos os dias. Aqui está falando especificamente de Jesus. O céu, portanto, ele tem... Aliás, a Bíblia tem dois momentos em que ela fala que o céu se alegra, que o Pai se alegra. Um é quando um pecador se arrepende. E o outro é o Pai se alegra na presença do Filho. O Filho era a alegria do Pai, o prazer do Pai. Tanto que quando Cristo ele é ungido, há uma voz que desce do céu dizendo, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Sabe o que Deus está dizendo? Este é meu Filho amado, e eu tenho muito prazer nele. Eu me alegro em estar com ele. Você que é mãe, você que é pai, para pensar o quanto você é feliz, o quanto você fica contente quando você pode estar com seu filho ou com sua filha. Se eles já são casados, como é bom! Eu experimento isso todo ano agora com a minha filha que já casou, mora fora do Brasil, e todo final do ano, quando ela vem para casa, ai, quando eu vou buscá-la no aeroporto, como isso é gostoso. E agora o pai, ele tem esse prazer no filho, e aí tem um detalhe importante que eu preciso te dizer. Que uma vez que a pessoa aceita a Cristo, agora essa frase que Deus disse de Cristo, este é meu filho amado em quem me comprazo, por causa de Cristo, o Senhor olha para você e diz, este é meu filho, esta é minha filha amada em quem me comprazo. E é interessante que João 3,16, João escreve, Jesus mesmo falando para Nicodemos, porque Deus amou, ele está dizendo, olha, porque o meu Pai amou o mundo de tal maneira que me deu para que todo aquele que nele crer, ou seja, todo aquele que crer em mim, dizendo Jesus quando falava com Nicodemos, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós olhamos para esse texto de João 3,16, nós temos a tendência de olhar ali e ver ali o amor de Deus, e é fato. Ali está dizendo que Deus amou o mundo, que Deus amou a mim, que Deus amou você. Que ele deu o seu filho, que era a sua delícia, que era a sua alegria, para que o mundo fosse salvo por ele. Mas você já parou para pensar que nesse texto também tem uma mensagem escondida ali? Deus nunca odiou o ser humano. Deus odiava o pecado. O que o pecado fez com o ser humano. Mas para demonstrar, para resgatar, para trazer de volta, para pagar o preço da dívida, o Senhor teve que derramar o seu ódio sobre o pecado, sobre o seu amado filho. Então, num sentido figurativo, para Deus amar o homem, no sentido de ir resgatá-lo, ele teve que odiar o próprio filho, porque este filho se fez pecado por nós. Ele teve que esconder o próprio rosto, como ele esconderia de um pecador rebelde. Agora eu queria que você pensasse um pouco.
O que você acha que esse Deus vai fazer quando chegar a hora do juízo final? Às vezes as pessoas zombam desse tal juízo final, mas ele precisa acontecer. Ele não só vai acontecer, como ele precisa acontecer. É por isso que o Apocalipse nos fala que os juízos de Deus começam ali um pouco antes das pragas, com juízos antecipados. Algumas coisas que nós já vemos no mundo de hoje já são pequenos juízos de Deus. É como se Deus estivesse avisando para o mundo: está vendo essa enchente? Está vendo esse furacão? Está vendo esse terremoto? Está vendo essas queimadas? Está vendo esses vulcões? Está vendo essa lava descendo do topo daquela montanha? Isso é só o começo do que virá no futuro. Portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual Evangelho? O Evangelho pleno, genuíno, verdadeiro. O Evangelho da boa notícia. Porque é isso que Evangelho significa. Uma boa notícia. E qual é a notícia que eu tenho para te dar? Tetelestai. Os seus pecados passados, presentes e futuros, os pecados até de quem ainda não nasceu, que vai cometer, todos já estão pagos. Portanto, por tão grande salvação, você pode se achegar a Deus de maneira confiante, sem medo, sem temor, com certeza plena e absoluta que ali há um intercessor que rendeu e deu, doou a sua vida, e ele ministra agora, enquanto sumo sacerdote no santuário celestial, intercedendo por todos aqueles que clamam por ele. É esse Jesus que diz: todo aquele que vier a mim, não é vier ao pastor, ao padre, à igreja, ou a quem quer que seja, ao líder espiritual, ele diz: todo aquele que vier a mim. É claro que alguém pode ir através, pode ir por causa de um convite de um pastor sincero, um pastor mesmo, ou um pregador leigo, ou uma pessoa comum. O que eu digo comum? Que não é pastor e nem está, talvez, no ministério da pregação, mas que talvez essa pessoa, com um gesto de bondade, um gesto de amor, um gesto de carinho, um gesto de abnegação, essa pessoa que é contemplada com esse amor prático, pode ver, ou possa ver nessa prática, o próprio rosto de Jesus estampado ali. Porque o próprio Senhor Jesus diz: quando você faz alguma coisa para um desses meus pequeninos, a mim você fez isso. Agora, esse Deus que teve que odiar o seu filho, que ele tanto amava, porque ele se fez pecado por nós, você acha que ele vai tratar como inocente aquele que deliberadamente rejeitou o Evangelho? É por isso que Apocalipse diz que os seus juízos, por exemplo, que já começa com as segundas pragas aí para valer, eles virão sem nenhuma gota de misericórdia. Deus vai derramar toda a sua ira contra o pecado. E todo pecador que não se libertar através do poder e da graça que nos é concedido desse pecado, esse pecador será consumido por um fogo que não foi feito para ele. A própria Bíblia diz que o fogo destruidor no final dos tempos, quando é o que está lá em Apocalipse a partir do 19, 20, ali por diante. Se você for lá, você vai ler isso. Esse fogo destruidor foi feito para o diabo e seus anjos. O diabo e anjo, ou anjos, o diabo é um querubim cobridor, ele tem uma estrutura diferente da nossa.
Portanto, aquele fogo não foi feito para homem suportar. Vai ser algo indescritível. Indescritível. Portanto, eu te convido, você que está me ouvindo agora, e que se porventura você ainda não leu lá, não se entregou a Cristo, não faça isso por medo. Mas aquele será o destino final dos ímpios. Em Malaquias 3 e 4, ali em diante, vai dizer que os santos sairão da cidade santa e vão pisar os ímpios como cinzas nos seus pés. Aliás, esse foi um estudo que a gente já fez no passado. Quando existe um salmo, acho que é o Salmo 73, se não me falha a memória, ou próximo disso, que diz que Asaf, ele estava reclamando com Deus, porque os ímpios sempre iam muito bem, tudo estava bem com o ímpio, e ele falando, como pode isso? O justo sofre, passa por problemas, e o ímpio parece que nada acontece com ele. Ele diz até que ele entrou no santuário, e ali ele vê o fim dos ímpios. E como é que ele viu o fim dos ímpios no santuário? Quando ele viu a cinza dos animais que eram queimados no altar, no pé do altar. Cinza nunca mais pega fogo, cinza nunca mais volta a ser nada. É por isso que quando vocês ouvirem por aí que existe um fogo eterno que fica queimando, 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 isso não é verdade à luz do santuário. Porque haverá uma destruição final. E os ímpios, juntamente com Satanás e seus anjos, se transformarão em cinzas. E o pecado será extirpado para sempre do universo. E tem, aliás, um texto que eu gosto muito. E esse texto eu gostaria de ler para vocês. Eu acho muito interessante. Um texto que diz assim: olha que texto bonito. Depois que tudo isso tiver acontecido, depois que os ímpios tiverem sido destruídos, depois que essa terra tiver sido renovada, conforme está ali em Apocalipse 21, 20, 21, 22, ele diz assim, esse texto diz assim, o grande conflito terminou. Como eu anseio por esse dia. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo, poderíamos dizer até prótons, elétrons e nêutrons ou quarks, até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Esse maravilhoso livro Grande Conflito, última página, da escritora, profetisa Ellen White. Portanto, aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e o Pai olhará para você e dirá, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Porque ele vai te considerar como ele considerou Jesus ao longo das eras, como a menina dos seus olhos, o anjo da sua face, o pão da sua presença. Sim, o pão da sua presença mostrou o caráter nutritivo de Cristo ao representar o Pai. Até agora, nós falamos sobre o pão. Nós apreciamos esse símbolo, exaltamos as suas características incomparáveis. Porém, não basta apreciá-lo ou exaltar essas características incomparáveis. O pão, ele deve ser apropriado pessoalmente. Os nutrientes do pão da vida, eles são absorvidos apenas alimentando-se de Jesus por meio do estudo diário das Escrituras e permitindo que ele viva em nossos corações por meio de Cristo, por meio do Espírito,
como o pão das faces. Sabe? Ler a Bíblia apenas, e esse é um ponto importante, por que a Bíblia pode ser considerado como o pão, como se fosse o próprio Cristo? Porque o próprio Jesus falou isso. Ele disse assim para aqueles fariseus, ele disse, olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas testificam de mim, elas falam de mim. Existiu, né? Um escritor gaúcho chamado Mário Quintana. Eu não sei se o que eu vou falar agora é verdade, não sei se eu ouvi isso de alguém ou se eu li isso em algum lugar, mas parece que quando alguém vai visitar o túmulo de Mário Quintana, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, depois você pode até confirmar se isso é de fato ou não, mas diz que quando alguém vai visitar o túmulo de Mário Quintana, diz que há uma frase lá dizendo algo tipo assim, o que você está fazendo aqui? Você veio me ver aqui? Você veio ver o que aqui? Os ossos? Aqui não, eu não estou aqui. Mário Quintana diz, eu não estou aqui, segundo essa fonte que eu li, que eu não sei se é verdade. Você quer me conhecer? Vá para a biblioteca. Lá está a minha obra. É lá que está a minha obra. Aqui você só vai ver ossos. Você quer saber quem sou eu? Isso é Mário Quintana falando, segundo essa fonte. Vá para a biblioteca. Lá estão meus livros, lá está a minha obra, lá está o que eu pensei, o que eu criei, o que eu construí. Assim é a palavra de Deus. Tem muita gente, não sou contra isso, óbvio que não. Também se eu fosse contra, o que ia adiantar, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas tem muita gente que vai para Jerusalém e ali quer conhecer os lugares por onde Jesus passou. E deve ser emocionante. Muita. Eu só não vou porque eu tenho medo. As coisas estão acontecendo por lá, mas tinha vontade de ir lá também. Mas não é naquele túmulo que você vai conhecer Cristo. Não é visitando, nem nadando no Jordão. Você pode até ser batizado no Jordão. Você pode dar uma voltinha no Mar da Galileia, agora com jet ski, ou um barco, né? Hoje moderno. Você pode visitar Betânia. Você pode visitar Nazaré, Belém. Você pode visitar Jerusalém, por onde ele andou. Mas se você quer conhecer Cristo de verdade, estude a palavra dele. Na palavra dele estão suas obras. Suas obras enquanto Criador, suas obras enquanto Redentor, suas obras enquanto Cordeiro, suas obras enquanto sacerdote, suas obras enquanto sumo sacerdote, as suas obras enquanto pão, suas obras enquanto vinho, as suas obras enquanto Deus, suas obras enquanto amigo, enquanto profeta, elas estão todas lá. Suas obras enquanto rei, enquanto juiz, enquanto advogado, os seus princípios e valores estão lá. Comer do pão é também se apropriar da justiça dele. E na Santa Ceia, como símbolo, quando você se alimenta daquele pão, é Cristo entrando em cada pedaço do nosso ser. Porque ele é levado para o estômago e dali ele é transformado em alimento, vai para a corrente sanguínea, abastece o cérebro, os músculos, os rins, as vísceras, os tendões, o sangue, toda a estrutura, os ossos, são contemplados quando nós nos alimentamos de Cristo. Por isso que a leitura da palavra, ela não passa de informação.
E essa informação, muito ímpio tem, ateus têm, até o diabo tem. Eu posso ser um exímio teólogo, conhecer de hebraico, de grego, de aramaico. Eu posso até conhecer das línguas mais originárias. Eu posso ir lá e conhecer os heliógrafos, os heliogrifos, a língua dos sumérios. Mas se eu não experimentar, se eu não viver uma experiência que está na palavra em minha vida, eu não me alimentei de Jesus. Portanto, a Bíblia, ela é a mesa, mas também é o alimento. Um alimento nutritivo para a alma. Um alimento que mata a fome. Um alimento que sustenta a sua caminhada, como Elias foi sustentado. 40 dias e 40 noites na sua caminhada pelo deserto. Na jornada da nossa vida, se você não quer passar fome espiritual, se alimente da palavra. Como? Estudando. E quando eu digo estudando, talvez você não precise conhecer de hebraico, de grego, de aramaico, das línguas originais. Mas se você começar a estudar cada pedaço da Bíblia e trazer isso para a sua vida e fazer processos comparativos, porque o cérebro aprende assim. E quando você investe tempo comendo do pão que está na palavra, porque a Bíblia não contém a palavra, ela é a própria palavra, ela nutre você, ela transforma você, ela te faz contemplar Cristo. E é pela contemplação que nós somos transformados. Eu já vi muita gente dizer, eu queria ver a face de Cristo. E eu te digo, você quer ver a face de Cristo? A Bíblia é a foto dele. A Bíblia é a obra dele. Às vezes as pessoas me perguntam, por que você está gravando essas aulas? Você tem, hoje nessa live, nós temos 30 pessoas. E se tivesse uma só? E se tivessem 1000? E se não tivesse ninguém? Eu não me importaria. Aliás, eu não me importo. Porque é muito bom ter cada um de vocês aqui todo sábado, 6h30 da manhã. Muito bom. Eu amo. Mas se não tiver ninguém, essa live será feita do mesmo jeito. Eu vou falar para essa câmera, ninguém vai estar escutando agora, mas aí eu vou baixar o vídeo, vou colocar lá na plataforma, é de graça, que eu não divulgo. Assim, onde eu divulgo a plataforma? Onde eu divulgo esse canal? Quando eu vou numa igreja, quando eu prego aqui, ali, quando eu falo com uma pessoa ali, mas eu não estou preocupado com isso. Porque eu tenho certeza que se for da vontade de Deus, as pessoas vão chegar nesse canal por livre e espontânea vontade. Eu não estou atrás de seguidor, não tenho rede social, não estou atrás de like, não estou atrás de comentários em relação à minha pessoa. Eu gosto de ver os comentários que estão lá do que a mensagem está fazendo com a pessoa. Isso eu gosto de ler. Quando a pessoa assiste esse vídeo, coloca lá, olha, essa mensagem fez isso comigo, fez aquilo comigo, provocou isso ou aquilo em mim. Isso eu gosto de ler. Mas eu espero que vocês não façam nenhum elogio a mim. Querem me agradecer? Tá, pode agradecer. Né? Ter esse espírito de gratidão também é bom. Não bom para mim, é bom para você ter esse espírito de gratidão. Mas eu não preciso que você nem me agradeça. Porque, ai de mim,
se eu não pregar o evangelho. Eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. Nada mais. Nada mais. O meu galardão não está aqui nessa terra. O meu galardão, espero, está com Deus. Ele é pequenininho. O que é o meu galardão perto de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago? O que é o meu galardão perante Moisés, ou Daniel? Nada. José. Eu sou fiote, eu não sou nada. Mas se tiver lá uma faísquinha de galardão para mim, eu já estarei satisfeito. Se Deus não tiver uma casa linda para mim, mas me der uma barraca, o importante é que eu esteja lá. O importante é que você esteja lá. Quebrado ao quebrado, danado, seja lá do jeito que for. Mas chegue lá, irmão. Chegue lá. Então, eu estou gravando essas lives e estou colocando no canal porque esta é a minha obra. Um dia eu vou morrer. Se Deus quiser, um dia eu vou morrer. Porque quem morre, não morre. Quem morre em Cristo está dormindo. Então eu vou morrer, eu vou dormir, daqui a pouco eu levanto de novo. Tirar a soneca e já volto. Mas a minha obra vai ficar aí. Esse é o meu legado. É por isso que eu estou gravando essas lives. Essa vai ser a minha obra. Eu decidi, pela graça de Deus, que eu vou fazer do santuário algo que eu não conheço alguém que fez. Com essa profundidade. Eu espero que outros façam também. Imagina se tivesse aí 1000 pessoas fazendo o santuário, com cada um na sua característica, e estudando e colocando isso para o povo conhecer. Como isso seria bom. Mas, de fato, eu tomei isso como uma missão de vida. Estudar o santuário e repassar esse conteúdo. E esse é o canal que eu encontrei, para que pessoas possam conhecer também. Então, quando você estiver estudando a Bíblia, quando você está estudando aqui, nesse canal, em relação ao santuário, que você pegue os princípios da palavra, que são princípios dele, e ore a Deus para que esses princípios façam parte da sua existência. Porque quando o pão da palavra é aceita pela fé, ele vai fornecer alimento para todas as nossas necessidades, tanto física quanto espiritual. Quando você se alimenta da palavra, cada vez mais elas vão revelar esse ideal celestial para você e para mim. E sabe o que ela faz? Ela fornece, é uma fornecedora. A palavra é uma fornecedora. De quê? De poder. Para quê? Olha o que eu estou dizendo. A palavra é um fornecedor de um produto chamado poder, que produz o quê? Ele reproduz o caráter de Cristo, que está registrado em suas palavras, em nossa vida e em nossa experiência. Se a gente pensar ao longo da história, você vai ver que desde o Éden, o Senhor forneceu à humanidade uma variedade de grãos para fazer pão. Para mostrar seu amor a Israel. E como é que ele demonstrava também esse amor a Israel? Fornecendo 12 pães da proposição como um presente semanal para a sua mesa lá do Tesouro Nacional. E sabe o que a gente tem que fazer com isso? Devolver para ele esses sinais da nossa apreciação por uma aliança eterna. Esse contrato foi selado pela morte do encarnado, representado no tabernáculo pelos jarros de vinho colocados ali ao pé da mesa. E dessa forma, com o azeite ali no pão, o pão presente na mesa e o vinho presente no chão, no pé da mesa, a deidade estava satisfeita. Sabia que esse pão da proposição também tinha um nome? Esse nome foi dado pelo pai que sofria. O sacerdote padeiro, ele deveria perfurar os bolos, ou os pães, né? Para evitar que inchassem no forno. E por isso que ele era chamado de pão perfurado. Esse pão perfurado
Ele deveria evocar em nossas mentes uma vívida imaginação dos espinhos que perfuraram sua fronte, dos cravos que perfuraram suas mãos, dos cravos que perfuraram seus pés, da lança que perfurou o lado de Jesus, dos chicotes que cortaram e perfuraram e provavelmente chegaram até o seu pulmão. De modo que Jesus também ali é o pão ferido. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo que ele é o pão ferido, ele também é o sacerdote penetrante. Olha que interessante, o sacerdote que perfurava o pão era ele. E o pão que era perfurado era ele. Então eu posso dizer que este símbolo do pão perfurado, que representava Cristo, e o sacerdote perfurador do pão, que também representava Cristo, eu só posso dizer com toda certeza que ninguém matou Jesus. Ninguém. Ninguém. Ele se entregou. Jesus se entrega. Quando ele está sendo julgado por Pilatos, chega um momento que Jesus diz, eu vou parafrasear o que ele disse, mas é como se Jesus dissesse, Pilatos, para de enrolar, faz logo o teu trabalho, é para isso que eu estou aqui. Você acha mesmo, se eu não quisesse estar aqui, que você, Pilatos, teria autoridade sobre mim? Nenhuma autoridade que lhe foi dada, não foi dada, foi dada pelo meu Pai. Você está achando que você está sentado nessa cadeira porque você é o Pilatos? Qualquer juiz, qualquer governo, qualquer presidente, qualquer rei, qualquer deputado, senador, pastor, qualquer um que tenha posição de liderança, ou de comando, ou de poder, tudo isso foi dado por Deus. Porque Deus permitiu. Você pode ter um juízo malvado, corrupto, cruel, satânico, sentado numa cadeira. Mas ainda assim, ele está ali. Porque Deus tem um propósito com isso. Deus ele está acima do cosmos. Deus não está nesse tempo. Deus não está nessa matéria. Deus não está nesse espaço. Deus está fora de tudo isso. Por isso ele é o Todo-Poderoso. Por isso que ele coordena cada coisa. Não há um canto, um cantinho desse cosmos que ele não tem ação sobre isso. Ele tem ação sobre cada recanto do teu coração. Ele tem ação sobre cada canto da tua alma, da minha alma e da alma de qualquer um. Lembra do faraó? O faraó endurecia o coração. Sabe por quê? Quando ele disse, a Bíblia diz que Deus falava, eu vou endurecer o coração do faraó. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou deixar o faraó ser quem ele quer ser. Eu não vou mandar meu espírito contender com ele. Eu vou deixar ser ele ser. É o que lá, quando a porta da graça se fechar, vai acontecer com os ímpios. Eles serão entregues às suas próprias paixões e às próprias escolhas do que fizeram e do líder que eles escolheram. Mas ainda assim, eles cumprirão o propósito de Deus. Porque tudo, até o que de mais pior pode acontecer nesse mundo, tudo está nas mãos dele. Portanto, Pilatos estava ali apenas como alguém cumprindo um propósito. O propósito de Cristo ser julgado. Porque quando Cristo foi julgado em praça pública, foi julgado, havia uma questão no santuário, que isso eu preciso falar. Eu já falei disso lá atrás. Mas quando o Cordeiro Pascal,
que era oferecido lá no santuário, esse cordeiro pascal, ele ficava 4 dias exposto em praça pública, para que quem quisesse chegar e olhar o cordeiro, para ver se havia nele algum defeito, pudesse achar algum defeito nele. Da mesma maneira, olha, Cristo entrou num domingo, chamado Domingo de Ramos, em Jerusalém. Agora veja, segunda, terça, quarta, quinta. Durante 4 dias, Jesus ficou exposto em Jerusalém. Ele curou no tanque de Betesda, ele expulsou gente do templo, ele discutiu com fariseus, ele teve um ministério, os últimos 4 dias foram intensos ali na região. Ele foi exposto, todo mundo viu, ele entrou, todo mundo olhou para ele. Era o cordeiro sendo exposto. E aí tem uma frase que ele diz para os seus discípulos: este o diabo vem, mas ele não achou nada em mim. Nem o diabo achou em Jesus um único defeito sequer. Então, Jesus se entrega. Ninguém o mata, não, ele se entrega. Ele morreu a hora que ele quis. Diz os historiadores que uma pessoa pode ficar até 7 dias pregado numa cruz sofrendo. Ele foi pregado de manhã, 3 da tarde, ele fala: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, e pum, morreu. Ele morreu a hora que quis, foi pego a hora que ele quis, ele foi para o jardim a hora que ele quis. Ele estava cumprindo o plano. Ele tinha um projeto, ele tinha um plano, e ele cumpriu perfeitamente o plano do Pai nas horas, segundos e minutos, exatamente como estava previsto no santuário. Um cordeiro era oferecido às 9, um cordeiro era oferecido às 3. Às 9 ele foi crucificado, às 3 ele morreu. Ele se entrega. No tabernáculo celestial, este pão ferido pelas nossas transgressões, porque quando a gente olha para o tabernáculo ou para a cruz, a gente vê Cristo pendurado ali, sim. Os furos foram feitos pelo sacerdote no pão, mas a causa fomos nós. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ou seja, eu não feri, eu não peguei o martelo e preguei o prego na mão de Cristo. Mas a razão pela qual isso foi feito tem a ver comigo. Eu sou a causa. Você é a causa de ele ter sido ferido. Por um homem entrou o pecado no mundo. E por um homem veio a salvação. Então, esse ferido pelas nossas transgressões acaba exibindo para sempre a predição cumprida por todos os remidos. Diz assim: olharão para mim a quem transpassaram. Eu convido você, nesse momento, a contemplar longamente, pelos olhos da fé, essa visão de dor. E depois, você pode ir para a igreja e celebrar e festejar a alegria com alegria, esse pão que dá vida. Então, o que é um crente? O que é uma comunidade de crentes? Comunidade de crentes é uma comunidade que se reúne a cada semana para celebrar a sua e a minha salvação. E uma salvação plena, porque Cristo nos incluiu na sua vida, no seu nascimento. Ele inclui na sua vida, ele inclui na sua morte, ele inclui na sua ressurreição. Na vida dele, através da vida dele, perfeita, esse tecido de justiça nos é outorgado pela fé. Na cruz ele paga o pecado, adquire o direito de te dar o perdão.
Você é remido, resgatado por ele. E você então morre com ele. Paulo vai dizer em Coríntios, um morreu por todos, logo todos morreram. Você morreu naquela cruz, eu morri naquela cruz. Portanto, o diabo não tem mais o que nos acusar. Eu já paguei o preço nele. Em Cristo, meu preço já foi pago. Não há mais culpa. É por isso que Romanos 8 diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você tem alguém que já morreu? Morreu em Cristo. É como se ele tivesse morto. Ele só está dormindo. Porque se Cristo ressuscitou, Paulo diz, nós também ressuscitaremos com ele. E que ele sentou nas cortes celestiais, no sofá do Pai. E Paulo diz em Efésios que ele assentou nas cortes celestiais e nós assentamos com ele. O nível de elevação que Cristo nos dá é muito mais que o nascimento, é muito mais que a vida, é muito mais que a morte, é muito mais que a ressurreição, é muito mais que o trono. A raça caída, a raça prejudicada, a raça destruída, em Cristo nos tornamos irmãos. Nós seremos, de eternidade em eternidade, a única raça cujo representante da raça é o próprio Deus encarnado. Nem anjos têm esse privilégio. Os seres que nunca caíram não têm esse privilégio. Eles não têm um Jesus parecido com eles. Eles não têm um Jesus de carne e osso. Ó imensurável amor de Deus, que se fez homem, se tornou um de nós e permanecerá como um de nós por toda a eternidade. Ou seja, a encarnação de Cristo elevou a raça humana a um patamar que nenhum outro ser no universo, a não ser Deus, tem. Como rejeitaremos nós tão grande salvação? Olha o que Deus está te propondo. Ser sacerdote real, irmão do rei, ir aonde ele for, andar com ele, fazer parte da comitiva dele. Isso não é para qualquer um. Olha o privilégio que deve ser para um empresário, para um artista, para uma pessoa comum, seja lá, fazer parte, por exemplo, da comitiva de um presidente da República. Quando o presidente, por exemplo, o Donald Trump pega aquele aviãozão dele, né? O number one, e lá dentro vai a comitiva dele. Aonde ele chega, todo mundo olha para a comitiva e vê que a comitiva dele tem pessoas que ele gosta, que são amigos dele, pessoas em quem ele confia. Você, por causa dessa cruz, por causa desse plano da redenção exposto aqui no santuário, você fará parte. Aliás, você já faz. Se você aceitou Cristo, você já faz parte da comitiva real. A Bíblia fala que eles seguirão o Cordeiro para onde quer que ele vá. Portanto, a cada semana, quando nós nos reunimos, nós podemos, de fato, celebrar com muita alegria a nossa salvação. É para celebrar, não é para ter temor, é para dar pulos de alegria, porque há salvação, há provisão. A provisão foi feita. Lá no santuário, Deus fixou o número de pães em 12. Esse número está escondido ali, uma provisão generosa. Vejamos, 12 é a soma das tribos de Israel que constituem a igreja no deserto. 12 é a soma
É o número dos campeões da igreja evangélica, que são os discípulos, os apóstolos. A eles Cristo prometeu 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E sabe qual é a garantia que existe para nós aqui? Ele diz assim: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, cada filho da fé, e você é um filho da fé, você é uma filha da fé, é lembrado na mesa de Deus, é lembrada na mesa de Deus. Cada um tem um assento no trono de seu Pai. E todas as épocas, o povo de Deus é uma família reunida em torno de uma mesa, participando de um pão furado. Assim como acontece como símbolo a cada santa ceia entre nós. Esses pães que tinham um peso igual, eles não podiam ter peso diferente. Isso está em Levítico 24, 5. Eles nos revelam que Deus não faz acepção de pessoas. Cada tribo tem o mesmo direito às provisões que as outras. As mesmas provisões. Embora cada discípulo único tenha sua medida de fé, como está em Romanos 12, 3, o céu, ele dá alimento a cada um, segundo a sua necessidade. Quando você vai olhar na Bíblia, o que você enxerga? Você vê uma mulher nessa mesa da graça. Você tem uma mulher que com dedos trêmulos alcança a bainha do manto, que ali representa a justiça de Cristo, em busca de cura. Enquanto um outro, corajosamente, sobe o Sinai para conversar face a face, como quem fala com um amigo. No entanto, tanto a mulher que toca em busca de cura, tanto aquele que sobe a montanha para descer de lá com o rosto iluminado, ambos estarão satisfeitos naquela mesa. No Salvador, todos somos um, sofrendo com ele, morrendo nele e finalmente reinando com ele. Lembra o que eu disse? Sofrendo com ele, morrendo nele e finalmente reinando com ele. Sexta-feira era o dia da preparação. Lucas 23, 54 fala desse dia da preparação. Era um dia que os sacerdotes assavam o pão. Os pães da proposição eram amassados separadamente, mas assado aos pares. Por que aos pares? Eu não disse que uma fileira de pão representava Cristo. A outra fileira de pão representava o Pai. É o pão da presença, o pão da preposição, um olhando para o outro, renem panino, o pão da face. Por que eles eram assados aos pares? Será que era isso que Paulo tinha em mente quando ele escreveu? Porque Deus estava com o seu Filho, reconciliando consigo o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Pai sofreu tanto quanto o Filho. Eu e o Pai somos um. Os dois pães foram assados juntos na fornalha do inferno. Eles eram preparados e colocados em um molde. Qual foi o molde que Jesus foi colocado? Corpo humano. Sacrifício não quiseste, diz Hebreus, mas corpo me preparaste. Eis o molde em que Jesus foi colocado. E quando eles eram retirados do forno, eles eram novamente colocados em um molde para não sofrerem dano. A cada sábado, pães frescos eram colocados na mesa sagrada. Os rabinos lembram que os pães da proposição tinham
75 centímetros de comprimento, 37,5 centímetros de largura e 12,5 centímetros de altura. Cada pão era colocado 2 palmos no sentido lateral da mesa para dentro e 2 palmos no sentido da ponta da mesa para dentro. Portanto, ele ficava mais ou menos ali no meio da mesa. E esse pão, então, de 75 centímetros, uma ponta era dobrada, a outra ponta era dobrada, de tal maneira que no meio do pão ficava um espaço. Para quê? Para que o vento pudesse passar por ele. E o vento que passava pelo pão era o Espírito de Deus que envolvia o pão, que era Cristo. O vento passando pelo pão é que enquanto você está folheando, estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo está fluindo através daquela palavra para a sua vida. Os pães da proposição, como eu disse, eles eram dispostos em 2 pilhas. Está em Levítico 24:6. Sabe o que acontecia? Haviam pequenos caminhos de ouro que separavam os bolos. Ou seja, um bolo, ou seja, um pão, 2 caninhos de ouro. Mais um pão, 2 caninhos de ouro. De tal forma que um pão não encostava no outro. Para não dar bolor. E aí tinha uma outra coisa que acontecia. Ali o pão, portanto, era colocado dessa forma, ainda com incenso e sal espargido sobre tudo. E o sal representa a justiça, o incenso representa a intercessão. Os registros hebraicos, não bíblicos, mencionam 28 palhetas. Cada uma com a forma da metade de uma cana oca. 14 para uma fileira, 14 para a outra. Como eu disse, eles eram feitos assim para evitar o bolor. Agora, nós vamos adentrar para dentro do santuário e vamos descrever como era feita a cerimônia da colocação dos pães sobre a mesa. Esses detalhes aqui são muito importantes. 4 sacerdotes entravam. 2 tendo as 2 fileiras de pães da proposição em suas mãos. E 2 os pratos de incenso. Antes que esses 4 entrassem, outros 4 tinham entrado antes. 2 tiravam as 2 fileiras de pães e 2 para tirar os 2 pratos. Os que trouxeram os pães novos ficavam do lado norte, ou seja, a mesa ficava no norte. Então, eles ficavam aqui, a mesa está aqui, e eles então voltados para o sul, aonde ficava o candelabro. Os que tiravam os pães da semana anterior, os pães velhos, eles ficavam com as costas viradas para o sul, ou seja, para o candelabro, e com o rosto voltado para a mesa, de tal forma que eles ficavam frente a frente, como os próprios pães da mesa ficavam. Então, após isso, os pães eram repartidos entre os sacerdotes, e eles comiam os pães que foram trocados. Quando o sacerdote comia o pão, o sacerdote se identificava com ele. E o pão e o sacerdote se tornavam um só. Isso significa que Jesus, ao mesmo tempo, era o sacerdote e o próprio pão vivo que desceu do céu. O que essa cerimônia se aplica a nós?
que quando você come o pão da vida, você tem que virar as costas para o sul. E o sul representa o mundo. Não dá para se alimentar. Não dá para se alimentar do pão da vida com o rosto voltado para o mundo. É por isso que muita gente não consegue encontrar Cristo na palavra. Porque além da palavra, ele se alimenta de toda a mesa que Satanás coloca para ele. Como é que eu posso alimentar a minha mente com as coisas santas e espirituais da palavra, se eu também me alimento das músicas, dos filmes, dos livros, da ideologia do mundo? A Bíblia, queridos, ela chama você para uma radicalização. De que radicalização eu estou falando? A radicalização naquilo que é certo, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama. Paulo diz isso. Isso é radical. Irmãos, quanto mais tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O sacerdote está comendo o pão voltado para a mesa. E o que é a mesa? A mesa é o trono. Sacerdotes do lado de lá comendo voltado para a mesa. O de cá comendo voltado para a mesa com as costas, virada para o mundo, virada para o sul, que representa a terra. O que anda alimentando a sua alma? Às vezes você diz assim, mas eu não tenho, minha vida espiritual não avança, não cresce. Claro, por que não cresce? Porque o nosso cérebro, ele se transforma naquilo que você alimenta, naquilo que você contempla. Nunca se esqueça disso. Quando você repete muito um ato, quantas séries você já viu? Eu tenho certeza que muitos que vão assistir esse vídeo já viram mais séries da Netflix, mais séries aí dessas televisões da vida aí, do que a palavra de Deus. Não tem como você ter o caráter de Cristo implantado em sua e em minha vida se eu me alimento mais do caráter do diabo do que do caráter de Deus. Você não vai encontrar o caráter de Deus numa série de violência, de sexo, de jogos, de intrigas, de futricas, de mentiras. Você não vai encontrar o caráter de Deus ali. E com muita tristeza eu lhe digo, o teu caráter e o meu caráter se assemelha àquilo que nós contemplamos. Eu posso lhe garantir isso. Até pelo fato de eu ser, não estou dando carteirada, mas pelo fato de eu estudar psicologia e ter uma formação em neurociência. Mas vamos esquecer a psicologia, vamos esquecer a neurociência, vamos esquecer a teologia. Vamos ouvir o que Jesus fala. É isso que interessa. Ele diz assim, se não comerdes desse pão, não tende vida em vós. Mas quando digerido, esse pão atende às necessidades de todo homem. Deus exigiu que a sua mesa fosse mantida carregada com comida celestial continuamente. A receita desse pão era antiga, era testada. E essa receita garantia que nenhum erro se escondesse na estrutura do pão. Nenhum erro podia esconder ali. Sabe, eu entendo que as horas do sábado são sagradas, sabe? E quando adoradores famintos entram nos atos de Deus, eles precisam ser alimentados com um pão fresco e saudável. Assim, todo pregador. Hoje eu fui à igreja, ao templo, com os meus irmãos, e a esposa do pastor, o nosso líder aqui em Minas Gerais, fez um sermão lindo sobre a mulher samaritana. Eu saí alimentado daquele sermão. Eu tenho certeza, eu vi, ela se preparou. Eu vi o sermão dela todo escrito, todo marcado, estudado. É isso. Então, o pregador, ele deve estudar diligentemente durante a semana,
para reunir esses grãos da verdade nos campos da Escritura, de joelhos. Ele deve trabalhar para moer, peneirar a farinha, enquanto dentro do coração o fogo arde, queima. Ele deve vigiar para excluir todo o fermento e incluir ali o sal do sabor do céu. Ele deve orar. Doce Espírito, flua para a massa e unge-a com a cruz de óleo. É só assim que a substância do seu pão sabático será o Senhor Jesus. Então, na casa de Deus, no dia de Deus, seu púlpito se tornará uma mesa de banquete com o pão da proposição do céu, pronto para saciar a fome do seu povo. Que nenhum pregador tome o nome de Cristo em seus lábios, até que o seu próprio coração tenha sido arrebatado pela doce comunhão da palavra. Que nenhum pastor sirva de alimento para o rebanho de Deus que não seja a palavra viva. A Bíblia sozinha é o estoque do Espírito e Profecia, o estoque do Espírito, do grão do trigo. E Jeová adverte o pregador e ao seu povo: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Por que você está investindo tanto naquilo que não vai satisfazer a sua alma? Sabe, alguns pregadores descuidados preparam uma mesa para a tropa, ansiando aí por aclamação popular, para satisfazer a coceira calmante nos ouvidos. E muitas vezes as ovelhas comem, mas elas ainda continuam fracas e famintas, porque muitos pregadores querem aplausos, querem likes, querem apupos da população. Enquanto isso, o seu rebanho está com fome. Mas havia um outro elemento que era servido junto ao pão como parte do sacrifício diário. Isso lembrava seus filhos, a Israel, que havia um dom constante de seu pai, do pão celestial, que concede a vida eterna. Porém, havia um problema com esse pão. Aonde está o sangue no pão? Não tem sangue. O pão veio do trigo, ele foi amassado, mas cadê o sangue? Nenhum sangue foi derramado, nem nele e nem por ele. Então, esse pão, servido sem sangue, era como se fosse a oferta de Caim. E ela não mereceria respeito da parte de Deus. Então, para resolver isso, o Senhor colocou no chão, perto dos pães da proposição, cálices de ouro cheios do sangue de uva. Como uma oferta perpétua. Um sacerdote derramava esse vinho no altar do pátio, enquanto o pão era comido no lugar santo. Dessa forma, ela se torna uma oferta de oblação feita pelo fogo e acrescentou o símbolo do sangue aos pães da proposição. Sabe, queridos, aqui tem um detalhe importante. Não há como participar da mesa que está no santo se você não passou pelo pátio. É por isso que ímpio não obedece. É por isso que ímpio não tem como se alimentar da palavra de Deus e ali estudar a palavra de Deus, e ali ser alimentado. A maior parte do mundo nem chegou no pátio. E o que acontece no pátio? Ali tem um altar, ali tem um sacrifício. Primeiro sacrifício. Sem sacrifício, sem sangue, não há pão. E como eu disse, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Muitos no mundo, bilhões deles, nunca chegaram nem no pátio. E alguns que chegaram, e tem muitos chamados cristãos, que chegaram no pátio, mas não saíram de lá. Eles querem Cristo, um Cristo salvador, um Cristo sociólogo, um Cristo psicólogo, um Cristo seja lá o quê. Precisamos passar pelo pátio e entrar no santo, para ali na mesa, então, participarmos de tudo
o que nós aprendemos, porque na mesa tem tudo. Mas faltava o sangue. No pátio, no pátio, no sacrifício do cordeiro, estava a salvação provida. Estava a graça provida. Mas lá dentro do santo que está essa graça comunicada que limpa a alma do pecado. De fato, é a palavra de Deus que purifica. O sangue, ele te declara justo. E é a mesa que te faz justo. Então, se você ainda não entrou no pátio, venha, aceite o sacrifício, mas não permaneça no pátio, entre no santo. Se aproprie do azeite que está ali no candelabro. Morra no altar de sacrifício, para que você possa ser cheio de fogo no candelabro. Morra no altar de sacrifício, para que você possa se alimentar do pão e aí sim desenvolver o caráter do Senhor Jesus. Esse vinho, símbolo do sangue, ele era extraído de uvas esmagadas. Ele testemunhava o sangue da videira verdadeira, que ratificou a aliança eterna, quando ele sozinho pisou o lagar, como está escrito em Isaías 61:13, de 1 a 3, perdão, e no Getsemane, ele derramou seu sangue no Calvário. Cristo, ele explicou esse vinho lá na ceia como a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós, perdão, e enfocou o significado dos pães, da proposição e do vinho na ceia do Senhor. Ou seja, naquele dia, ali, no cenáculo, era o símbolo da própria mesa do santuário. Então, 3 atos completavam essa cerimônia: os pães comidos pelo sacerdote, o incenso queimado no altar de ouro e o vinho derramado como libação sobre os sacrifícios diários queimados no altar de holocausto. Como todas as ofertas de bebidas, isso expressava gratidão a ele, que lá na fornalha do Getsemane, ele sua grandes gotas de sangue, enquanto lá no Gólgota, o seu cântaro do corpo foi quebrado. Se você olhar para a cruz, você vai ver a ferida aberta do soldado, pelo soldado. Você vai observar as correntes gêmeas, água e sangue, como fonte do pecado e da imundícia. E para manter essas verdades maravilhosas frescas em nossos corações, o que devemos fazer? O que nós devemos fazer para manter essas verdades frescas em nossos corações? Nós devemos receber o pão e o vinho, simbolizando o corpo partido de Cristo e o sangue derramado, e testemunhar a luta pela qual a conciliação foi obtida. Nessa era cristã, o filho mais humilde de Deus é feito sacerdote real. Assim, isso está, aliás, está em Êxodo 19:5 e 6, 1 Pedro 12:2-9, vós sois a nação eleita, sacerdote real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todo sacerdote, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, você deve se alimentar pessoalmente do pão de Deus. Não basta ouvir falar de Jesus ou ter apenas um vislumbre ocasional da sua beleza. Nem mesmo é suficiente ficar extasiado com sua fragrância. A voz do trono ordena: provem e vejam. Por isso que é preciso provar. Por isso que muitas vezes nós não vemos que o Senhor é bom. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Como é que eu vou ver que o Senhor é bom se eu não provei? E como é que eu provo? Eu provo vivendo uma experiência com Ele. Quando a palavra de Deus diz que algo é assim, vai lá e faça. A Bíblia, ela te chama para a obediência.
Essa história de que venha com... sabe como é que é? O Senhor te aceita como você está. Isso não é Bíblia. Isso é coceirinha nos ouvidos. A Bíblia te chama para a obediência. Toda vez que Deus ele salva para alguma coisa. Quando ele chegou para a mulher adulta, ele diz, eu também não te condeno. Ele está dizendo, eu estou te salvando, então vá e não peques mais. Paulo fala em Coríntios 5, Romanos 5, que Deus nos chama para a obediência. Então, como eu disse, o Evangelho te chama para uma mudança de vida. Ele está dizendo, se você não comer da carne do Filho do Homem, se você não provar e não beber seu sangue, não tem vida em você. Não adianta. Se você ficar bebendo, comendo a comida na mesa que o diabo te dá, não tem vida em você. Não dá para servir em duas... Sabe quando é que eles falam, não dá para servir a dois senhores? Preste atenção nas suas palavras. Senhor não é o dono da casa. Não é o dono da casa do pão? O que Jesus está dizendo? Eu falei isso lá atrás, a raiz da palavra Senhor lá, a raiz da palavra grega, inglesa, é o Senhor da casa do pão. A senhora é a amassadeira do pão. Então, quando Jesus está dizendo não dá para servir as dois senhores, ele também está dizendo não dá para comer na mesa de duas casas de pão. Ou você come o pão que eu te ofereço, ou você come o pão que o diabo oferece. Elias fez esse mesmo questionamento que Israel. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serve. Se é Baal, serve. Para de ficar cocheando para onde eu vou. Aí come lá, come aqui. O que é cochear? A hora que eu pendo para cá, eu como o pão da mesa do céu. Quando eu pendo para cá, eu como do pão da mesa do diabo. Você tem que comer o pão de costa para a mesa do diabo. Você está dizendo para o universo, eu não quero estar aqui. Senhor, me tira daqui. Então, comer do corpo e beber o sangue de Cristo, não meramente na Santa Ceia lá no dia da cerimônia, mas partilhar diariamente do pão da vida para satisfazer a fome da alma. E sabe o que é isso? É receber a palavra dele e fazer a sua vontade. É dessa maneira que os ensinamentos e o exemplo de Jesus se tornam parte de nossas vidas. Nossa força, nossa saúde, nossa alegria, nosso vigor, nossa salvação para sempre. Por isso que eu termino essa aula de hoje implorando para que nós clamemos continuamente. Senhor, dá-nos sempre mais desse pão. Então, finalizando aqui, eu quero dizer para você uma coisa. A próxima aula, nós vamos falar sobre o altar de incenso. Se você puder vir aqui ao vivo no grupo, venha assistir. Vai ser uma aula maravilhosa. E se você não puder, depois procure aqui no canal, é de graça. Se Deus quiser, ela vai estar aqui. E agora, e só agora, eu posso te contar uma coisa. Essa manhã, quando eu fiz a live ao vivo, eu estava preocupado com o horário, estava renderizando aqui no computador e eu desliguei o computador. Resultado, toda a gravação ao vivo foi perdida. Eu falei, não, dessa vez eu não vou aceitar. Eu vou gravar de novo. Então, essa live, ela foi gravada no mais próximo do original da manhã. Tivemos a participação maravilhosa do professor Muniz, do pastor Muniz, mas agora não foi possível. Mas eu reproduzi bem o que nós falamos essa manhã. Então, essa live, você vai ver, não tem ninguém, só tinha eu. Mas também eu quero dizer, eu poderia fazer isso todas as vezes, poderia falar isso com ninguém. Lembra que eu falei que eu poderia fazer todas as lives? Se eu não tivesse live ao vivo, eu acho que eu já tinha terminado todas as aulas do santuário, já estava tudo lá
no canal. Porque eu poderia fazer toda noite uma. Estou no hotel, viajando, eu faço uma live lá e publico. Uma live e publico. Mas eu prefiro ter pessoas comigo. É bem melhor. Então vamos orar? Nosso grandioso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tive de repor essa aula. Que ela realmente faça diferença na vida, na alma e no coração de quem for ouvi-la. Eu achei essa aula tão importante, Pai, que eu falei, não, eu não posso deixar essa aula de fora lá no canal. Eu vou gravar também a 19, que ficou para trás. Ainda talvez amanhã. Portanto, Senhor, ajude para que essa aula alcance muitas vidas, muitas mentes e muitos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então agora, vou desligar, vou deixar renderizando. Dessa vez eu não vou desligar o computador. Grande abraço e até sábado que vem, se Deus assim nos permitir.